Fala galera, aqui é o Matsu para dar um recado para vocês. A partir de agora, toda segunda e quinta-feira tem Lição Nerd no Spotify e no YouTube. Então vai lá no Spotify, segue a gente, acompanha bonitinho e aqui no YouTube também, toda segunda e quinta. E agora curta o episódio sobre Kimetsu no Yaiba. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio de Lição Nerd. Estou aqui, eu sou o Vinícius. E eu sou o Matsu. E hoje nós vamos comentar sobre um anime que, meu Deus, se tem um anime que fez sucesso em 2019, é esse anime. Virou trend topic no Twitter, foi considerado como o episódio mais lindo, passou as vendas de One Piece. Sim, ele mesmo, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Cara, se você não assistiu Kimetsu no Yaiba, para o episódio agora, vai assistir, que é uma das coisas mais incríveis que foram lançadas nos últimos tempos. Tem muita gente comparando com Fullmetal Alchemist, que é um anime também de um nível elevadíssimo. Não, se for de visual, Kimetsu no Yaiba dá uma lavada em Fullmetal. Inclusive, eu gostaria de dizer aqui, deixar registrado que o Matsu só assistiu Demon Slayer porque eu fiquei insistindo pra ele não tava querendo assistir uns 2 episódios, não tinha achado muito da hora. Eu falei, mano, assista até o episódio 19. Melhor recomendação da vida. Episódio 19, pra quem já assistiu, é aquele episódio, é esse mesmo. É aquele que é um orgasmo visual. Cara, faz muito tempo que eu não escorria lágrimas assistindo anime. E no episódio 19 não deu. A música, o efeito, foi tudo perfeitamente construído para lágrimas escorrerem e você se sentir um garoto de novo. Foi incrível. E hoje a gente vai estar falando sobre Tanjiro, Kaba do Tanjiro, entendendo um pouquinho, porquinho é foda, né? Um porquinho? Um pouquinho. Tem um porquinho na série, deve ser por isso que você falou. Tem isso. Um porquinho na série? É, o Inosuke, ele usa uma cabeça de porco. Entendendo um pouquinho qual é o segredo por trás da performance de Kaba do Tanjiro. Será que é tudo protagonismo apenas? Então já gostaria de trazer aquela pergunta para introduzir o assunto, que é já no começo do episódio, o Tanjiro, ele já mostra que ele tem uma habilidade, um talento nato quando ele joga um martelo lá em cima do Gyu, Hashira da água. Lá no começo, lá que ele dá aquela desviada de cabeça. E a primeira pergunta é exatamente sobre isso. Podemos considerar que toda a sua habilidade é meramente talento? Eu acho que é incrível isso. Muita gente olha para pessoas talentosas no mundo real, pessoas que tocam música, artistas, grandes executivos, pessoas que profissionalmente têm muito sucesso e acham que é nato. E eu acredito que nada é nato, inclusive ele ter jogado o machado no cara, porque ali ele também estava naquela adrenalina, no impulso de salvar a família dele, a única pessoa que sobrou da família dele. E o Tanjiro, ele mostra exatamente o contrário. Antes, no primeiro episódio, ele já mostra que o pai falece e ele se torna o provedor responsável por prover a casa. Então ele já assume um fardo jovem. E ele é uma pessoa extremamente dedicada, extremamente esforçada, com extremo condicionamento, que logo nos primeiros episódios mostra que ele consegue correr e fazer um monte de coisa atlética já, não por coincidência, não porque ele tirou poder do nada, mas porque ele sempre se empenhou, ele treinou sem querer, né? Porque toda vez ele tinha que ficar indo pra cidade. Ele pode até ter treinado sem querer. Mas olha essa pergunta, que eu acho que o nível é um pouquinho mais abaixo. Ele ser esforçado e dedicado como ele é, isso é um talento que nasceu com ele ou de alguma forma ele aprendeu isso? Você está perguntando, em outras palavras, a famosa e famigerada pergunta se a fome de ir atrás, de ser mais, é uma coisa que foi intrínseca ou ele adquiriu? Não saberemos por enquanto, porque a gente não viu a infância dele. A gente não viu como que ele era antes, mas que ele assumiu o papel que exige dedicação muito forte, isso é verdade. E ao longo da série, a gente podia dividir, eu acho que a gente podia fazer um trabalho meio de Jack, o Estripador aqui, e dividir essa motivação dele, essa garra dele, em alguns pontos. O primeiro se você não assistiu, realmente pare o episódio e vá assistir. Spoilers estão vindo.
Ele perde a família, que seria um evento altamente traumático. Muitas pessoas ficariam abaladíssimas, mas não ele, Joseph Klimber. A vida é uma caixinha de surpresa. Não, ele perde praticamente todas. A mãe, ele perde, o pai já tinha perdido, e perde os irmãos e sobra uma. E ele não é o tipo de pessoa que fica lamentando pelos que perdeu. Agora ele se agarra a Nezuko e isso que é se tornou, que é a irmã dele, e isso se tornou o propósito de vida dele. Então eu não vou parar até conseguir salvar minha irmã, né? Transformar ela em humana de novo. Então é uma motivação muito forte, uma motivação que transcende a vida dele mesmo. Ele não está fazendo por ele está fazendo pela família, pela irmã. E isso dá um gás para ele sempre que ele passa por muito sufoco, ou momentos que até ele acha que não vai conseguir. Ele pensa na família, ele pensa no propósito maior que ele encara ali. E isso é o tipo de coisa que, trazendo para a vida real, é o que muitas vezes diferencia os grandes players dos que são mais ou menos. Se a gente pegar grandes nomes de liderança como Martin Luther King, Steve Jobs ou Elon Musk, para ser mais atual, a pessoa tem um propósito gigantesco, um propósito que vai muito além de si. E o Tanjiro tem isso meio que sem querer querendo ali. Então, quando ele se empenha, ele não está se empenhando só por ele. Lembra que a Nezuko ficou praticamente 1 ano dormindo, logo no começo da série. E muitas pessoas ali também já ficariam desesperançosas, perdi minha irmã e tudo mais. E ele pensou justamente o contrário. Eu vou treinar cada vez mais, eu vou me tornar cada vez mais forte, porque eu vou buscar uma certa vingança também por quem matou minha família inteira, mas principalmente salvar quem sobrou. Então ele tem uma forma de olhar... Mas peraí, você trouxe à tona um assunto que é muito importante, que é muito relacionado com performance, que é a motivação. Só que também tem um outro personagem lá que tem um passado triste, que é o do Raio, o loirinho, que eu esqueci o nome agora, mas ele também teve um passado triste. Aí ele foi adotado pelo Hashira velhinho lá, que acabou ensinando para ele as técnicas. Só que, por exemplo, no momento em que eles foram treinar com a aprendiz da Shinobu, que é a Hashira dos insetos, né? Naquele momento, o Inosuke, que é o selvagem, e o loirinho, que é o do raio, os dois chegaram no momento que eles desanimaram. Bem, eles tiveram os passados tristes dele, não contou muito sobre, mas tiveram. Já o Tanjiro não. O Tanjiro foi o único, inclusive, que conseguiu se manter motivado do início ao fim para aprender a respiração ninja lá. E a grande pergunta é qual é a diferença entre o Tanjiro, que sim teve seu passado triste, que traz uma carga, e os outros dois que também tiveram passados tristes, que a gente ainda não conhece 100%, mas que também tiveram e que também tem suas cargas. Por que um consegue ficar tão motivado a ponto de superar os obstáculos, os desafios, e os outros dois não? É protagonismo? Eu acho que não é protagonismo no sentido de que não é porque é o personagem principal. Porque tem muito anime que é assim. É o personagem principal, então ele tem que ser o melhor. Acredito que na vida real existe a mesma coisa. Nós encaramos obstáculos. Nesse treinamento, era um treinamento muito duro de feedback muito negativo, porque é muito empenho para você não ver o resultado. E no geral as pessoas se motivam, até algum dia a gente pode falar mais de estado de fluxo e tudo mais, a pessoa se motiva à medida que ela vê o retorno daquilo que ela está fazendo. Feedback imediato, desafio e habilidade tem que ser compatível. Lá, com certeza o desafio não era compatível com a habilidade. Eles estavam tentando transcender o limite que eles tinham ali. Então... aí entra um fator do perfil comportamental, da personalidade de cada um. O Tanjiro, ele é a pessoa que não desiste, nunca. Então isso ele nasceu com ele. Não sei se ele nasceu, se foi algum evento da vida que provocou isso, mas dá pra fazer um paralelo até com o Deku de Boku no Hero. São personagens que não desistem, não importa o tamanho do trabalho que dá a melhorar. Mas quer ver como que as coisas podem ser protagonismos? Ou pode ser um talento nato? Talvez. Vamos pensar em outra cena. Episódio 19, o Tanjiro, ele só consegue ganhar do 5 inferior porque do além ele tinha um poder que veio lá talvez do pai dele, lá da dança maluca, e consegue ganhar.
Isso não é protagonismo? Não é um bagulho que vem de dentro, um talento que nasceu com ele? Eu acredito que sim. Acho que todo mundo tem algum talento mais nato, assim. Agora, também nada adianta talento e não ter esforço. No episódio 19, é o único episódio que você viu que ele vencer a batalha não foi fruto direto de um treinamento ou uma técnica que ele aprendeu, porque ele estava testando pela primeira vez. O que realmente pode falar, pô, o cara tirou o poder da bunda que nem todo shonen, porque shonen é assim. Agora, comparado a outros shonen, pô, One Piece, Bleach, Naruto, Dragon Ball, o Tanjiro é um dos que menos tira poder do nada. Ele não tira poder do nada, tipo, é tudo fruto de treino. Ele ficou anos praticando o Mizu no Kata lá, para saber as técnicas e conseguir usar elas na batalha. Em momentos assim, eu acho que é um recurso do storytelling mesmo, para deixar dramático, para deixar algumas pontas soltas, porque vão resolver mais para frente. Agora, quando você fala protagonismo, tem outra coisa que me vem na cabeça, que é diante da vida. Cada pessoa também não pode se ver mais como protagonista da própria história, de poder falar, não, é minha responsabilidade, então eu vou fazer até dar certo. E tem pessoas que são mais assim, pode ter sido de nascença, pode ser um fator genético, biológico, enfim, mas também pode ser baseado na vivência da pessoa, na cultura. Mas o que eu estou tentando perguntar é o seguinte, na vida real, todo mundo enfrenta seus desafios, todo mundo tem vitórias e derrotas, que nem o Tanjiro também teve. Porém, quem são as pessoas que são ovacionadas, que tu fala, caralho, esse cara é foda, eu admiro esse cara? É quem tem grandes vitórias. E, por exemplo, no caso de Tanjiro, ele só consegue ter a sua grande vitória porque teve algo que veio do além, um talento ali que veio do além. Será que isso não pode, comparando com a vida real, nos dizer que as pessoas que têm grande vitória na vida real só o conseguem por ter um grande talento ou porque receberam isso de uma geração passada? Por exemplo, já nasceu rico, já nasceu numa situação financeira melhor ou com pais que já ensinam coisas, já ensinam inglês desde criança. Será que também não é uma comparação válida? Eu acredito que, assim, no geral, tem coisas que facilitam a pessoa de ter mais sucesso ou mais relevância ou alcançar mais coisas. Uma delas é um talento nato, tipo grandes músicos da história que nunca tiveram aula e de repente a mente da pessoa foi feita para aquilo. Ou o Michael Phelps, nadador americano, que tem uma anatomia feita para nadar. O cara é um golfinho humano. Já tem essa comparação. O cara, o corpo dele foi feito para isso. Tem um fator nascença muito forte. E tem o fator empenho também. Meu avô fazia uma metáfora perfeita em relação a isso. Ele falava assim, todos nós somos uma pedra preciosa. Alguns são uma opala, outros são uma aquamarina, outros são uma safira e alguns são diamantes. Mas a pedra bruta de qualquer uma dessas é feia, não é brilhante, não é bonita. Você tem que lapidar ela, você tem que passar cera, deixar ela redondinha, brilhosa, tem que tratar. Isso é o empenho. E, por exemplo, se eu sou um diamante e existe uma pessoa que é uma aquamarina, que é a pedrinha azul, talvez, se a gente colocar o mesmo empenho, talvez por uma questão de nascença, por uma questão de dom, talvez ela de fato nunca seja tão brilhante quanto alguém que nasceu diamante. Mas, se ela é uma aquamarina e se empenha, e eu sou um diamante e não faço porra nenhuma, ela vai ser muito mais bonita do que eu. Então acho que são várias variáveis. Se a pessoa nasceu numa família com mais condição, é um pró, a chance dela alcançar um sucesso maior é maior, mas não é o único fator. Inclusive, senão não existiria história de pessoas que vêm de uma pobreza extrema e se tornam altamente bem-sucedidos, e pessoas que nasceram numa família super bem-sucedidos e acabam perdendo tudo. Mas a nascença acho que faz toda a diferença sim, o talento faz toda a diferença. O Clóvis de Barros, ele fala um negócio fantástico, que é sobre a potência de agir, de você encontrar a tua praia. Tipo, ele até brinca assim, o sapo sapeia, a árvore de coco dá coco, e você tem alguma coisa que é a tua arte. Se você achar essa arte e você se empenhar nela, você colocar energia nela, você vai se tornar muito bom nessa arte. Talvez você nunca seja o melhor do mundo, porque no mundo também tem muita gente boa. Mas o fato é que se você não botar energia na tua arte,
aí você não vai ser bom em nada. Aí talvez você seja o pior do mundo. Você seja o pior do mundo. Eu sou o pior do mundo. Então ele tem uma frase que ele fala que é: passa o tempo que for pra achar qual é a tua praia, mas quando achar, mergulha. Vá fundo. E eu acho que o Tanjiro achou ali, ou foi achado, meio que nessa pegada também. Ele tem um talento, Se ele tem um talento, é essa motivação, esse empenho de que eu vou fazer e eu não... Mano, eu já perdi, eu já tô derrotado, eu tô no chão, não tem nada. Depois do episódio 19, tem o episódio 20. Incrível! No episódio 20, ele tá acabado. O corpo dele ele não consegue levantar. E mostra ele pensando: eu tenho que levantar. O corpo reage e ele não consegue. Tipo, ele tá num estado que... Nossa, é desesperador. E eu tenho que levantar. E é um pensamento de: eu não vou desistir, não importa nada. Tem gente que vai falar: é um otimismo inocente, mas será que É isso que torna ele quem ele é. É isso que torna quem ele é. Show demais! Então, no episódio de hoje, a gente pode concluir que Kamado Tanjiro, sim, tira um poder que vem do além ali no episódio 19. É um negócio que veio do pai ali, que ainda tá mal contado, mas, pô, parece ser sensacional, né? Mas que muito daquilo que ele faz é fruto do empenho próprio. E que, na verdade, a gente pode fazer uma analogia que cada um de nós é como se fosse uma pedra preciosa. Talvez você nunca seja o diamante mais brilhante. Porém, você pode se tornar uma lápis lazuli extremamente brilhante. E o fato é que se empenhar ou não se empenhar é o que vai te fazer ser mais ou menos brilhante. E uma pessoa que é um diamante, que não se empenha, pode nunca ser tão brilhante quanto alguém que é uma qualquer outra pedra, mas que se empenha para caralho. A gente nunca sabe se você vai chegar no sucesso absoluto de número 1. Mas a gente sabe que o seu empenho faz você aumentar drasticamente as suas chances de sucesso. Correto? Correto. E o mais legal é que fazer ou não fazer, a ação fica na mão de cada um. Então não depende do externo. É mais uma coisa interna do que externa. Então, basicamente isso. E a gente se vê no próximo episódio. Próximo.